apóstolos seria o comissionado, o missionário? Queridos, meditando um pouco, santos, sobre a palavra do Senhor, nós temos que entender a verdade como ela é. Nós não podemos nos basear em teorias e criar nomenclaturas que não estão na Bíblia. Eu queria, em pouco tempo, mostrar para você a verdade sobre o termo apóstolo. A palavra vem do grego, o Novo Testamento foi escrito em grego, no grego koiné, o grego bíblico da época, onde a palavra, o termo apóstolos, que conhecemos como apóstolo em português, significa literalmente o comissionado, o missionário, aquele que tem uma missão, que tem uma incumbência, ou seja, é alguém que é ordenado a executar uma tarefa a mando de quem o enviou, como representante legal de quem o envia. Então, o apóstolo, ele é o comissionado, aquele que é convocado por uma autoridade a fim de o representar. É um porta-voz, é um embaixador, um representante legal de uma autoridade, de um poder que assim o envia. Portanto, o apóstolo, ele é missionário. Os missionários que hoje nós conhecemos, na verdade, eles não ocupam um cargo de apóstolo. Eles não, na prática, eles não têm o ofício de apóstolo. Eles não foram chamados para o apostolado. Eles são, na verdade, evangelistas. Tanto os missionários como as missionárias que nós, por jargões populares, chamamos, definimos assim, na verdade, na prática, são evangelistas, homens e mulheres evangelistas. Pregadores do evangelho, chamadas para arrecadar vidas para Cristo, para assim estabelecer igrejas. Mas, na verdade, deveriam ser chamados de missionários os que são apóstolos, ou seja, aqueles que são líderes de ministério, fundadores de ministério, homens que foram chamados por Deus numa unção específica de liderar um povo, uma comunidade, uma igreja, porque na verdade eles são porta-vozes de Deus na terra, representantes de Cristo para um povo. Então, antigamente, chamavam os líderes de ministério de missionários. Missionário fulano, missionário beltrano. Chamava-se os líderes, os fundadores de igreja de missionários. Como havia uma humildade, uma simplicidade nas terminologias, então, como a definição de apóstolo é missionário, então os líderes eram chamados de missionários. Mas hoje, muitos querem ser missionários, querem ter esse título como se fosse um título acima de outros títulos. Porque, na verdade, não existe esse dom missionário. Existe o dom do apostolado. Cristo, ele chamou 12 apóstolos, 12 homens para serem representantes de sua pessoa, de sua vida e de sua obra na terra. Eles dariam continuidade à sua obra na terra. São 12 apóstolos no sentido específico. E existem 12 apóstolos, e existem apóstolos, melhor dizendo, no sentido geral. O próprio apóstolo Paulo se intitulou como que o último apóstolo, um 13º, embora Barnabé também foi apóstolo, houve outros apóstolos, no sentido geral, no sentido do dom. Como o dom, ele permanece, ainda existem homens que são missionários, que têm uma missão dada por Cristo, que são representantes legais de Cristo na terra, são apóstolos. Como antigamente as pessoas tinham simplicidade, então bastava a nomenclatura de missionário. Hoje, todos querem ser apóstolos. Já não basta se intitularem apóstolos, eles vão criando outras nomenclaturas que não estão na Bíblia. E daqui a pouco surgem barbaridades, como títulos de querubim, serafim e coisas do tipo. Mas apóstolo, ele é um missionário, um representante de Cristo para um povo, para uma igreja. É como o dedo polegar. Ele
toca todos os demais dedos. O apóstolo tem uma unção específica porque ele abarca a totalidade do poder de Deus. Existem muitos apóstolos hoje em dia, mas se eles são realmente comissionados por Cristo, se eles são realmente missionários de Cristo, fica a encargo de quem quiser interpretar. Mas os missionários comumente conhecidos hoje, que nós chamamos nas igrejas, na verdade não são missionários, não são apóstolos, e sim evangelistas, homens e mulheres que apregou o evangelho de Cristo a fim de ganhar vidas para Cristo, assim de formular comunidades, de formar igrejas. São evangelistas de ofício e não apóstolos. Que fique claro isso aqui. A verdade tem que ser a verdade. Então, muitos caem no erro de intitular uma pessoa como missionário, como se esse título não fosse o dom de evangelista, como se fosse um dom extra, um dom que foi criado pela igreja no passado tempo. Não. O título missionário significa é o significado do dom apostólico, do termo apóstolo. Que fique claro isso aqui, porque é para a sua edificação. Então, quando nós chamamos homens na igreja, os irmãos, homens de missionários, mulheres também, na verdade nós estamos querendo dizer que eles são evangelistas, que é um dom dentro dos 5 dons ministeriais que Paulo ele prescreveu em Efésios 4:11. Paulo foi categórico. Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, para evangelistas e para doutores. 5 dons ministeriais. Eu vou estar abordando sobre cada dom. Eu vou estar aqui em outros vídeos mencionando, explicando sobre cada dom. Também estarei explicando para a sua edificação sobre os dons espirituais que Paulo prescreve em Coríntios como 9 dons. Então, que você possa ter aprendido com esse vídeo e que você seja edificado e que você entenda que nós temos que discernir corretamente as terminologias, as nomenclaturas e vivenciar a verdade. Se eu sou um fundador de igreja e sou um porta-voz para um povo, para uma comunidade, eu sou apóstolo por ofício, mas para mim basta a nomenclatura de pastor. Para mim basta a nomenclatura de guia da igreja. Agora, se eu tenho esse direito, eu me alegro pelo dom do pastoreio, pelo chamado de pastoreio. Então, muitos hoje em dia buscam ofícios, títulos que não foram dados pelo Senhor. As pessoas hoje elas procuram aparecer, elas querem se exibir, elas querem tomar cargos, tomar patamares que Deus não estabeleceu, que o Senhor não a colocou ali. Portanto, a Deus toda a glória. Eu não preciso inventar, eu não preciso criar situações, títulos, funções para mim, mas que eu vivencie a função que o Senhor me deu. Que eu seja a pessoa que o Senhor sonhou e projetou que eu fosse, porque eu andarei em todas as obras que Ele para mim preparou. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, obras que Ele preparou para que nós nelas andássemos. Então, vivencie a vontade do Senhor. Amém.